Infecções do trato geniturinário durante a gestação acometem com frequência a gestante. As ITU, ou seja, as infecções do trato urinário, eles basicamente são causadas por bactérias, sendo elas E. coli, sendo elas também os estafilococos saprófitos. E, claro, a gente tem a Klebsiella e tem outros tipos de bactérias que podem sim acabar ocasionando essa condição, as infecções do trato urinário. Essas infecções, elas dependem de fatores que estão relacionados à capacidade de expansão do útero. Lembra que quando o útero ele está em processo de crescimento, o crescimento permite com que ele se expanda. A expansão uterina, por sua vez, vai me permitir fazer com que haja compressão daquilo que a gente denomina de ureter. O que é o ureter? O ureter é justamente aquela porçãozinha que vai permitir a comunicação do rim à bexiga. Essa estrutura ela pode sim ser comprometida, ela pode começar a ser comprimida por parte dessa expansão uterina porque está crescendo em decorrência da progressão do crescimento fetal, fazendo com que haja compreensão e, consequentemente, uma redução no fluxo do ureter. Se eu tenho uma redução do fluxo, fica mais fácil para a bactéria andar. Outro processo relacionado aqui é justamente que, embora haja a compreensão do ureter, existe também uma redução do peristaltismo. O peristaltismo também acontece na uretra, é justamente para permitir com que haja um movimento da urina dos rins em direção à bexiga também. Só que essa estrutura, ela depende de hormônios. E entre esses hormônios é justamente a progesterona, que durante a gestação feminina faz com que ela esteja acentuado, ou seja, muita progesterona faz com que a gente tenha uma redução do peristaltismo. Se eu tenho o peristaltismo sendo reduzido, consequentemente o fluxo urinário reduziu. Eu tenho o fluxo urinário reduzido e a compreensão. Ambos associados permitem com que as bactérias que vêm de um ambiente que é a microbiota normal dela para uma microbiota anormal, permitindo com que haja infecção. Elas veem esse caminho quase como se fosse um rio. A urina dentro do ureter funciona como se fosse um rio. Um rio que tem o quê? Um baixo fluxo. O fluxo aqui é lento, mas se esse fluxo ele for alto, elas têm condições de conseguir subir e chegar lá no rim? Não tem. Ou pelo menos é baixa essa probabilidade de acontecer. Mas quando está no processo de gestação, em decorrência desse aumento de progesterona, de redução de peristaltismo, consequentemente a gente vai ver esse fluxo lentificar. As bactérias amam, elas fazem o coraçãozinho coreano para isso. Elas começam a simplesmente caminhar em direção ao rim, podendo causar uma pielonefrite, causando, portanto, uma infecção no rim. Vale salientar também que esse processo está relacionado àquilo que a gente vai chamar de hidronefrose. A hidronefrose no estado gestacional pode acontecer em decorrência desse processo, em decorrência dessa redução do peristaltismo, aumento da progesterona, que reduziu, o peristaltismo, mas também a compreensão que está acontecendo. Isso faz com que a gente tenha a hidronefrose. E essa hidronefrose, ela pode sim acabar se resolvendo justamente com o final da gestação, tá? E se a gente tiver uma complicação maior, sempre procurando assistência médica. Vale salientar também que existem algumas causas que estão relacionadas ao aumento do risco de desenvolver essa infecção urinária. Quem é o risco? O risco, a gente vai falar aqui, é justamente ser potencialmente fatal.
potencialmente fatal para o feto e assim também ter danos para aquela gestante. As infecções do trato urinário em gestante aumenta risco potencial fatal para o feto e também aumenta risco para essa mãe. Ou seja, a gente tem aqui o binômio também em risco. Vale salientar que outro risco que a gente tem é o trabalho de parto prematuro. Isso vai fazer com que o trabalho de parto, ou seja, as contrações uterinas, aconteça de forma antecedente ao que é esperado para que essa mulher ela tenha lá o seu filho, para que ela dê à luz. Se acontece de forma prematura o trabalho de parto, o RN pode sim acabar nascendo antes do tempo. Então, infecções do trato urinário, a infecção urinária também colabora para o baixo peso do RN ao nascimento. São esses 3 riscos que vão estar associados à infecção do trato urinário. E os sintomas dessa gestante? Os sintomas, eles vão variar. Os sintomas, claro, algumas podem apresentar, outras não, mas normalmente quando a gente vê eles presentes, tem micção, só que essa micção vem acompanhada de quê? De dor. Além disso, a micção frequente, poliaciúria. A gente pode ter também uma condição que é chamada também de sensação de urgência para urinar. E além disso, hematúria, que é a presença de sangue na urina. E além disso, dor nas costas, e a mulher ainda pode ter sim febre. Isso é sintoma que vai estar associado às infecções do trato urinário. Esses clientes assintomáticos, vale salientar que é interessante eles fazer o quê? É interessante que essas pessoas elas se submetam a exame também. Ou seja, que ela vá e faça o exame, por quê? Porque ela pode simplesmente estar assintomática e estar com a doença. Então a gente consegue rastrear, mesmo na ausência dos sintomas. Se a gestante ela tiver com a bactéria na urina, ou se ela tiver também com a infecção renal, geralmente uma coleta vai ser realizada, uma coleta do fluido, e isso vai ser o quê? Analisado todos os meses. A gestante que tiver bactéria na urina ou infecção renal, uma amostra a gente vai coletar, vai analisar e ela vai ter que estar fazendo isso de forma contínua. Ela vai fazer, não é uma vez só, ela vai fazer outras vezes também. E claro, isso é importante fazer essa avaliação para diagnóstico, por quê? Porque temos que saber que essa infecção urinária ela também pode evoluir para a sepse. A sepse que nada mais é do que isso. É uma infecção sistêmica. Pode comprometer o binômio de forma bem árdua, certo? Vale salientar aqui que temos também que falar a respeito de processos de tratamento. Como é que ele é feito? Antibiótico. A gente está falando de bactéria. Se a gente faz a utilização de antibiótico, quem é o antibiótico que a gente vai utilizar? Costuma-se utilizar a cefalexina, ok? Cefalexina. Temos outros que também é utilizado, que é chamado nitrofurantoína, e também pode sim ser utilizado a trimetoprima sulfametoxazol. No caso, a nitrofurantoína, ela vai ser comumente utilizada e junto também a trimetoprima, junto a trimetoprima e o sulfametoxazol, eles vão ser usados durante o primeiro trimestre da gravidez. A gravidez ela tem 3 partes, tem o primeiro trimestre, segundo e o terceiro. Então ela vai começar a fazer isso aqui, a utilização do medicamento é no primeiro. E se por acaso essa mulher ela tiver anteriormente à sua gravidez
já tiver tido lá um processo de infecção, e essa infecção foi na bexiga, e não foi só uma vez, foram várias, teve na bexiga, teve uma infecção renal, ela teve que utilizar antibiótico, e ela vai fazer a utilização de antibiótico também durante a gestação, justamente para prevenir que o desenvolvimento das infecções do trato urinário ele venha a acontecer.